Bom, pessoal, vamos iniciar o estudo dessa tarde, né, agradecendo a presença de todos que se deslocaram, né, das suas cidades. Temos aqui várias cidades representadas e também vocês também de Rolândia, né, de algumas casas espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, porque nós estamos fazendo um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, né? É um estudo da obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que eu considero a obra mais importante da série psicológica, embora todos os livros sejam de grande valia, tá? São extraordinários, toda a série é extraordinária, mas esse livro eu considero fundamental para a gente entender o ser humano e o seu psiquismo. Lembrando, a princípio, que nós estamos transmitindo online também. Graças a Deus deu certo. A gente estava ali num suor danado para conseguir, e deu certo, tá? Então nós mandamos um abraço também para todos os nossos companheiros. Tem surgido muita gente que eu não conhecia, que eu estou conhecendo online. Além dos companheiros que já estudam conosco, nós temos um trabalho virtual há 7 anos já. Eu estava fazendo uma estimativa, nós temos em torno de 1000 horas de estudos gravados na internet, entre áudios e vídeos, dá em torno de 1000 horas já. Nós perdemos muito material de estudo, mas do que a gente conseguiu gravar e reter, é um extenso trabalho, né? E muitas pessoas têm ouvido os áudios e têm visto os vídeos mais recentemente, e essas pessoas vão nos acompanhando, vão acompanhando os trabalhos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e às vezes a gente nem sabe. Hoje mesmo encontrei uma pessoa que ela falou: olha, faz anos que eu estou acompanhando o trabalho de vocês. Então, isso só nos enche de alegria e nos motiva a continuar. Então, nosso abraço a todos os irmãos do Facebook que têm acompanhado e que estão acompanhando e que estão surgindo interessados nessa proposta. Eu coloquei aqui o nosso telefone, 4399255592, o celular, porque vocês podem enviar perguntas. Como ficaria difícil da gente abrir para todo mundo e parar toda hora para atender as perguntas, nós vamos fazer assim: quem quiser enviar as perguntas através do celular, de mensagem no celular, pode enviar, que eles vão anotar ali as perguntas e com o microfone eles vão falar para que todos possam ouvir, inclusive o pessoal da internet, tá? E também o e-mail, hcatendimento@hotmail.com, tá? Quem quiser enviar e-mail também, a Rossana está ali anotando tudo, e de vez em quando a gente vai dar uma paradinha para o pessoal fazer as perguntas, tá bom? Nós vamos então iniciar com uma prece, como nós sempre fazemos nas nossas atividades doutrinárias, lembrando do autor da vida, Deus, nosso Pai, Criador, lembrando também de Jesus, o enviado divino, para todos nós, para que todos pudéssemos aprender a lição de amor, para que pudéssemos compreender as leis divinas de uma forma amorosa, fraternal. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos deste momento. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos, oportunidade bendita que todos temos de angariar mais informações, de angariar luz, consciência, expandindo as nossas condições, para que todos tenhamos cada dia mais harmonia, mais tranquilidade interior, mais paz, mais amor no nosso coração. Por isso, Senhor, nós não prescindimos da Tua ajuda, nós necessitamos muito do Teu amparo, do amparo dos espíritos amigos que aqui estão, com certeza, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, nos dirigindo, nos protegendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a radiância da Tua luz envolva este ambiente de harmonia, envolva todos nós, envolva todos os irmãos que estão à distância ouvindo, nos seus lares, nos seus trabalhos, onde estiverem,
Envolva todo o nosso planeta, Senhor, para que haja paz, harmonia, para que haja equilíbrio e amor. Muito obrigado por tudo. E que os bons espíritos nos amparem em mais esse empreendimento. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Vamos iniciar. Lembrando que a qualquer momento vocês podem então enviar as dúvidas à medida que for surgindo, né? E aí o pessoal devagarinho eles vão passando para mim e a gente vai fazendo algumas pausas para tirar essas dúvidas. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte: o Divaldo Pereira Franco, que é o autor material dessas obras, inclusive do Ser Consciente, uma vez perguntaram para ele assim: por que a Joana de Ângeles escreve de forma tão rebuscada, tão complicada, tão difícil? Muita gente questiona, por que tanta dificuldade? Aí o Divaldo falou assim, inclusive isso está no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, quando ela faz uma biografia do Divaldo Pereira Franco, né? E aí ele fala assim, olha, a Joana de Ângeles nos diz que nós não podemos rebaixar a nossa linguagem. Nós temos que elevar o padrão cultural da humanidade. Nosso esforço é de aprendermos a subir, não querer que os espíritos só desçam no nosso nível. E aí, com o tempo, com essa informação e com a experiência que a gente vai adquirindo no contato com a psicologia, com a própria obra da Joana de Ângeles, a gente vai percebendo que para cada estado íntimo, para cada sentimento que nós temos, para cada situação, nós temos um vocabulário específico. Nós temos um modo de dizer isso com clareza, traduzindo os nossos sentimentos em palavras, os nossos desejos, necessidades, sonhos. E olha que interessante, quanto mais a gente aprende a traduzir os sentimentos, os desejos, as necessidades em palavras, em consciência, menos nós somatizamos. Por quê? Porque aquilo tudo que nós vivemos por dentro, que nós não conseguimos traduzir, nós não achamos termos, nós não achamos expressões que demonstrem aquilo que a gente está sentindo. Essa energia vai para o corpo e somatiza. Então surgem sintomas. É por isso que a terapia funciona. Por isso que a terapia parece ter uma mágica. Não é mágica nenhuma, né? Mas a terapia funciona por quê? Porque nós vamos fracionando aquela energia que estava guardada. Eu até costumo brincar assim, que às vezes a gente chega assim congestionado emocionalmente, né? A gente tem a congestão nasal, mas às vezes as vias emocionais estão congestionadas. E aí quando a gente começa a falar e traduzir em palavras, nós vamos descongestionando as vias emocionais, através do desabafo, da compreensão, né? Então, isso é altamente terapêutico. Cada palavra que a gente fala é energia fragmentada. Então nós vamos traduzindo aquelas energias que estavam em forma de sintoma no corpo, elas vão saindo em forma de palavras. Tá? Isso é muito interessante e faz a gente entender por que Joana de Ângeles ela prefere não baixar do nível do português, né, da expressão dela, mas que nós precisamos ampliar as nossas condições. Tá? Então o nosso estudo de hoje ele vai também trazer frases da Joana de Ângeles, né, para que a gente vá aprendendo a se familiarizar com a sua linguagem, que faz parte também do processo terapêutico. Isso é terapêutico também. Tá? A gente aprender a utilizar a linguagem dela já é terapêutico. Tá? Então vamos lá. E hoje nós vamos pegar do Ser Consciente, nós vamos falar da segunda parte desse livro, pegando da pessoa até fatores de desequilíbrio. Tá? Logicamente que não dá para a gente passar o texto todo,
porque ficaria cansativo e também precisaria de um tempo que nós não temos, tá? Mas nós vamos começar a falar da pessoa. O que é a pessoa? Né? Nós somos pessoas, mas o que é psicologicamente? O que a Joana diz a respeito? Ela fala assim: a psicologia ocidental, diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites berço-túmulo, com uma estruturação transitória, enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente, embora sua imanência na expressão da forma e relatividade corporal. Falo, nossa senhora Alexandre, agora você já começou. Gente, inclusive tem alguns errinhos ali, que vai aparecer alguns hífens no meio das palavras. Vocês relevem isso aí, que na hora que o pendrive pegou o arquivo ali, ele alterou algumas coisas, tá? Então vai aparecer alguns erros ali de português que vocês relevem, por favor, tá? Então, o que ela está dizendo? Que a psicologia ocidental, diferindo da oriental, ela manteve o entendimento sobre a pessoa, quem nós somos como pessoas, no limite berço-túmulo. Tá? Porque a ciência mais materialista, né, baseou seus questionamentos apenas nessa visão berço-túmulo. O orientalismo já trazia uma visão mais profunda, tá? Já trazia uma visão na China, na Índia, uma visão muito mais profunda, enxergando já o Deus na própria criatura. E até a Joana de Ângeles fala, olha, quando a mente ocidental, eu achei muito engraçado isso, ela fala assim, quando a mente ocidental ainda questionava se existia, quem que questionava se existia? Vocês lembram? Qual filósofo que questionou a própria existência? Descartes. Não foi? Ele falou assim, bom, deixa eu tentar entender a coisa. Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Então, começando bem, né? Ele começou admitindo que existia. Ok, já é um bom começo, né? Aí Joana de Ângeles fala assim, olha, quando os ocidentais ainda questionavam se existiam ou não, tipo o pensamento do Descartes, assim, há muitos milênios, os orientais já entendiam o Deus na criatura, já entendiam a transcendência, né? E já viviam isso de alguma forma, né? Buscando práticas e estruturando uma filosofia muito profunda. A gente vê, por exemplo, no livro Tal da Física, do Fritjof Capra, que a gente citou no encontro passado, né? Em que ele faz um comparativo entre as religiões orientais, né? E a física moderna. Então, é muito interessante, né? Como esse pensamento já era profundo no Oriente, né? E a gente ainda estava se questionando se a gente existia ou não, né? Os estudos transpessoais, incorporando as teses orientais, porque a transpessoal ela vem unindo o Oriente com o Ocidente, né? Consideram a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações. Quais? Né? Então, a psicologia transpessoal entende o ser humano como um ser integral. Né? E ele se expressa em várias manifestações. Vamos ver aqui. Aí a Joana de Ângeles nos traz essas 5 manifestações aqui. Tá? A consciência, lá em cima, em vermelho. O comportamento, a personalidade, a identificação e a individualidade. Tá? Então, essas 5 manifestações são as principais manifestações da pessoa. Quem nós somos como pessoas. Isso dentro da visão transpessoal, né? Nós temos uma consciência, nós temos um comportamento, nós estruturamos uma personalidade, nós vamos entender melhor essa personalidade, nós temos identificações, nós nos identificamos com determinadas coisas, tá? E nós somos uma individualidade. Tudo isso como manifestação da pessoa que somos, no aqui e agora,
E o interessante é que nós somos uma pessoa hoje, amanhã nós somos uma outra pessoa. Olha como é dinâmico, né? O ano que vem você encontra um amigo de muito tempo, e aí você vai começar a conversar, você vê que ele é uma outra pessoa. Você vê que ele se desenvolveu em várias coisas, né? Ele aprendeu coisas interessantes, está vivendo situações diferentes. Parece que já não é mais a mesma pessoa de antes, né? Então nós somos essas pessoas e nós temos essas manifestações, essas expressões. E também nos diz Joana de Ângeles que somos um ser complexo de expressão trinária. O que quer dizer isso? Né? Nós somos um corpo, temos um modelo organizador biológico e, em essência, nos constituímos um espírito. Nós somos um espírito, um ser pensante, né? Então, o corpo, matéria, efeito. É o estágio final, né? O corpo é a materialização, é a manifestação final aí, né? Você pega, por exemplo, uma criança pequena, uma criança que vai nascer, que está sendo gerada, é uma materialização de 9 meses. É uma materialização de 9 meses. Tá? Jesus até falava, olha, só quem nascer da água e do Espírito poderá ver o reino dos céus. Né? Jesus não estava se referindo à água do batismo, estava se referindo ao processo gestatório. Né? Processo gestatório, porque todos nós não conseguimos reencarnar se não for através da água. A vida nasceu na água. A vida se iniciou no berço dos oceanos, não é? A vida se originou nos oceanos. E até que nós alcançássemos a terra firme no processo evolutivo. Muito complexo. Não é? E interessante que a gestação é uma recapitulação filogenética. O que quer dizer isso? É uma recapitulação da evolução das espécies. Tanto que se você pegar um embrião numa certa altura de um ser humano, de um réptil, de uma ave, você não vai saber diferenciar o que é um e o que é outro. Os professores de biologia sabem disso, né? Então, porque nós tivemos um passado em comum. É o que o Espiritismo fala. Nós tivemos um passado em comum. Só que cada um vai descendo num ponto diferente, né? Como se a gente estivesse num ônibus. Uns descem primeiro, outros vão continuando a jornada, né? Nós, como seres humanos, nós já fizemos uma evolução muito mais longa, tá? Então, corpo, matéria, é o efeito. O modelo organizador biológico, de Hernani Guimarães Andrade, ele que definiu esse termo, é o perispírito da doutrina espírita. O perispírito, que é o corpo espiritual, que vocês conhecem, né? Que é a forma da forma. Né? Se vocês vão fazer um bolo, vocês batem a massa lá, tá? Aqui você vê que é na mão, né? Não é na batedeira. Aqui o negócio é na munheca mesmo, né? E aí vocês vão colocar na forma. A forma final do bolo vai ter a forma da forma. Né? Se a forma estiver amassada, o bolo vai ficar amassado lá. Se for redonda a forma, o bolo vai ser redondo e assim por diante. Então, o que estrutura o nosso corpo físico é o modelo, são os campos organizadores do modelo organizador biológico. Os campos eletromagnéticos do modelo organizador biológico. E somos espírito, em essência, pensamento puro, né? Pensamento, sentimento. Somos uma individualidade eterna. Nós transitamos durante toda a evolução angariando um patrimônio espiritual. Por isso que o ser não evolui, porque ele está sempre adquirindo mais patrimônio, está fixando novas conquistas a cada encarnação. Então imaginem como se nós fôssemos uma cebola cortada na metade, tá? E aí nós temos o núcleo, que é o self, né? É o eu divino dentro de nós. Aí nós temos as camadas da cebola, que são as várias reencarnações.
Como as árvores, né? Você corta a árvore, tem lá, cada ano que passa tem lá, né? Assim, tem lá as marcas, né? Dá para contar, saber a idade das árvores contando a quantos ciclos ela tem, né? E a última camada é a camada do ego, é a camada do presente, dessa encarnação. É a última camada dessa cebola. Nós vamos voltar nessa cebola muitas vezes durante esse estudo, tá? Vocês vão cansar de ouvir essa cebola aí, e a gente vai estar sempre fazendo referência a essa cebola. A pessoa observada do ponto de vista imortal é pré-existente ao corpo e sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal. Não é? Então, olha, a pessoa observada do ponto de vista imortal é pré-existente ao corpo. Nós já éramos uma pessoa antes da gente reencarnar. Tá? Antes da gente estruturar a persona atual, nós já éramos uma pessoa. Olha, lá no plano espiritual está cheio de pessoas. Né? A gente chama de espíritos. São pessoas. Né? É pré-existente ao corpo e sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo. Isso que eu estava falando, né? Milhares e milhares de anos de evolução, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal, a reencarnação, como a aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam ao crescimento e à felicidade. Tá? Então, a pessoa que nós somos reencarna e vive e aprende e angaria mais elementos para incorporar a individualidade ao patrimônio espiritual que nós temos, né? E nós vamos vivenciando ao longo do tempo, vamos estruturando a nossa felicidade. Tá? Felicidade não é uma utopia. A felicidade é possível. Só que ela é conquistada. O Joana de Anjos até diz que a estruturação da felicidade é complexa. É diferente do prazer, a gente vai estudar isso. Felicidade é diferente do prazer. Inclusive, a estruturação da nossa felicidade passa frequentemente por momentos de desprazer. Às vezes a gente está passando um certo desprazer, mas nós estamos a passos firmes e seguros caminhando para a nossa felicidade. Tá? Então não vai ser sempre um caminho de flores. Haverão momentos, existirão momentos de desprazer. Só que, até a Joana de Anjos fala, e ela sempre fala assim, olha, nunca é demais repetir. Não exclua o prazer do seu cardápio existencial. Não exclua o prazer do seu cardápio existencial. Porque às vezes a gente começa a querer se espiritualizar, transcender e tal, e começa a moldar a nossa vida excluindo o prazer. Lógico, nós temos prazeres saudáveis ou não, lícitos ou ilícitos, que fazem bem para a gente ou fazem mal. Cabe a gente discernir e buscar os prazeres saudáveis, em detrimento dos outros que não nos fazem bem. Né? Mas nós temos que aprender a extrair do prazer da existência, estruturar a nossa vida de modo que ela seja gostosa de ser vivida, que ela seja boa de ser vivida. Porque às vezes as pessoas falam assim, minha vida está muito ruim, eu estou muito chateada, está tudo dando errado, eu estou muito infeliz, e eu fico me pensando, e às vezes eu pergunto para a pessoa, por que você está fazendo a sua vida desse jeito? Porque não sou eu, não é outra pessoa, é a pessoa que está fazendo isso, não é? Por que você está produzindo uma vida que você não gosta? Por que você está excluindo o prazer da sua vida? Você está excluindo as coisas boas, as companhias saudáveis. Por que você está se sabotando? Não é? Todos nós somos autores da nossa vida. Então, se a nossa vida está ruim, a quem que nós vamos culpar? A gente sempre acha quem culpar, né? A gente sempre acha quem culpar. É um, é outro, a gente aponta quem são os culpados pela nossa dificuldade, né?
Mas no fundo, se formos analisar, nós somos os autores, nós somos os responsáveis pela nossa vida. E se não o somos, deveríamos ser. Por que não estamos sendo? Não é? Então, felicidade é possível, né? Mas nós precisamos perceber a importância de algumas questões. A pessoa sintetiza, quando corporificada, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe fazem embrionários e são essenciais ao seu existir, né? Então nós, como pessoas, nós sintetizamos as dimensões várias que nos cumpre preservar e aprimorar, tá? Então nós somos representantes aqui de um longo processo evolutivo. Nós somos representantes de uma realidade espiritual, por exemplo. Nós temos valores potencialmente divinos dentro de nós. Nós precisamos desabrochar esses valores. Potenciais mediúnicos, parapsicológicos, metafísicos, todos nós temos. Jesus falou assim: olha, vós sois luz, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz, né? Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do candeeiro, mas coloca num lugar alto, para que todos possam ver o brilho, né? Todos nós temos uma luz, nós temos que acender essa luz, né? Fazer desabrochar esses recursos que nós temos embrionários dentro de nós. Aí nós vamos falar sobre a consciência. Tem alguma questão aí atrás? A Rosana, a Maria? Tem alguma questão aí que o pessoal está fazendo? Não, está todo mundo quietinho aí na internet. Então tá bom. A consciência, que é uma manifestação, né, da pessoa. Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Então, olha, o que seria consciência na visão do Jung? Tá? Nós temos os conteúdos psíquicos, mas nem sempre nós nos damos conta do conteúdo psíquico. Nem sempre. Passam muitos pensamentos na nossa mente, na nossa cabeça, mas nem sempre nós nos apercebemos deles. Ou isso se passa tão rápido que a gente nem para analisar direito. Quando a gente vai fazer meditação, a gente percebe com mais clareza isso. Quem daqui medita? Levanta a mão. Quem tem hábito de meditar? De buscar o silêncio mental? Você vê que ainda é pouca gente. Não é um hábito ainda consolidado, né? Na nossa cultura, os orientais têm mais esse hábito, nós ocidentais temos menos. Devagarzinho está melhorando. Mas quando você procura fechar os seus olhos, sentar numa cadeirinha assim, aí você começa a relaxar, a respirar e observar. Não vão dormir não, hein, pelo amor de Deus, pessoal. Tem muita palestra, hein? Aí vocês vão começar a observar os seus pensamentos. Aí você começa a observar o campo mental. E você vê que os pensamentos ficam gravitando e passando. Na maioria verbalmente. Na maioria verbal. Vocês já perceberam que pensamento é palavra? Já perceberam que pensamento é palavra? Você tenta ficar quieto, aí a tua mente fica tagarelando ainda. Não é assim? A gente fica com a boca fechada, mas a mente fica lembrando das últimas palavras e fica tagarelando. Então a gente tem que silenciar a mente. Pensamento e palavra surgiram simultaneamente no processo antropológico nosso. Ao mesmo tempo que nós fomos estruturando a palavra, nós fomos estruturando o pensamento. E cada vez pensamentos mais complexos e palavras mais complexas, e um e outro foram se desenvolvendo juntos. Tem estudos que comprovam isso aí. Pensamento e palavra surgiram juntos no processo antropológico. Tá? Por isso que a gente fica falando mentalmente. Temos que aprender a silenciar o pensamento. Tá? Observar, adquirir consciência. Por quê? Porque o ego, nossa capacidade de observar, de analisar, de perceber no aqui e no agora,
começa a captar certos conteúdos, começa a perceber. A nossa mente é como se, na hora da meditação, é como se nós estivéssemos olhando um aquário. E o aquário está cheio de peixinhos. E os peixinhos são os pensamentos. Nós não somos nem um aquário, nós somos aquele que observa o aquário. Tanto que a gente pode ir tirando os peixinhos lá de dentro, até que sumam os pensamentos. E a gente vivencia um momento de paz. A Joana de Ângeles diz assim, que a criatura fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas se agiganta se consegue viver em silêncio mental. Olha que coisa, né? Forte, né? Que a gente fala e produz ruído, nós somos nobres e úteis quando nos comunicamos, mas nós nos agigantamos se conseguimos viver em silêncio mental. Porque a nossa consciência se amplia, a capacidade de perceber os conteúdos psíquicos, de analisá-los, se amplia, né? Nós nos agigantamos e vamos nos sintonizando cada vez mais com a consciência cósmica, com Deus, que está em tudo, aqui nesse momento, em qualquer lugar, porque Ele é onipresente, é onipotente, é onisciente, e como diz Santo Agostinho, parafraseando Paulo de Tarso, em Deus vivemos, nos movemos e existimos como peixes no oceano. Então nós estamos mergulhados na consciência divina, né? Só está restando a gente sintonizar com ela, porque nós já estamos mergulhados nela, tá? A psicologia tradicional, aferrada ao organicismo ancestral, prefere ignorar os elevados níveis de consciência, nos quais os estados alterados, transcendentes, facultam a visão dilatada da realidade, sem os limites do real aceito, do real psicótico, do real em sonho. Aqui na matéria a gente vive uma verdadeira fragmentação, né? Estamos dormentes, estamos com as possibilidades embotadas de percepção espirituais, né? O espírito percebe com o corpo todo, enxerga com o corpo todo, sente com o corpo todo. Nós aqui estamos embotados, precisamos de uns buraquinhos para ouvir, uns buraquinhos para sentir o cheiro, para enxergar, né? E o espírito sente tudo isso com a alma toda, né? E a psicologia tradicional tem negado as possibilidades superiores da criatura. Então, tanto aquele que está abaixo da média, quanto aquele que está acima da média, era tido como patológico. Não era assim? Tanto aqueles que estavam abaixo da média em termos de inteligência, capacidade, né? A gente sabe, né? A curva normal, em estatística, estabelece a maioria lá, o centro, como sendo a média. É a maior população, né? Um pedacinho para cá abaixo da média, um pedacinho acima. Então, tanto aqueles que estavam abaixo quanto os que estavam acima eram tidos como expressões patológicas. Médiuns, então, nem se fala, né? A mediunidade tem sido perseguida ao longo do tempo como se fosse uma coisa terrível, né? E ainda hoje é difícil achar profissionais que saibam detectar o que a pessoa traz a mais e não a menos. A gente vê isso no consultório. Quantas e quantas vezes a gente topa com médiums que vão se aproximando da gente, que acham que estão ficando loucos, que acham que estão perturbados, tal, e que a gente vai ver a pessoa é médium, tem uma percepção a mais, não a menos. Mediunidade não é doença. Absolutamente, mediunidade é aquela história, estou com problema de mediunidade. Não, você não está com problema de mediunidade, eu posso garantir que você não tem problema de mediunidade, você tem problema com você mesmo. A sua mediunidade está sofrendo com você. O problema não é da mediunidade, o problema é seu. São conflitos seus, familiares, autoestima, sonhos, uma série de coisas aí. Gente, é interessante, mas você começa a tratar a pessoa e o médium começa a ficar bem.
se é um médium. Às vezes o médium vai, eu estou me desequilibrando, minha mediunidade está desequilibrada. Eu falo, não, vamos tratar de você. Aí a gente começa a falar, como é que está o seu trabalho, como é que está a sua família, a sua saúde, está tudo bagunçado, né? Aí a mediunidade começa a ter problema, porque ela vai expressar os conflitos e as dificuldades que a pessoa está vivendo. Aí sim. E é interessante que você vai tratando a pessoa e a mediunidade vai se equilibrando. A pessoa no trabalho mediúnico começa a ter manifestações muito mais saudáveis, muito mais precisas em termos mediúnicos, né? Então, é preciso, até por isso, é uma das coisas que justifica a gente estar aqui, conversando sobre isso tudo. Porque nós temos que criar pessoas capazes, na casa espírita ou fora da casa espírita, capazes de entender, de separar certos problemas psíquicos de questões mediúnicas, entender o que a pessoa está falando, saber detectar a mediunidade, por exemplo, né? Que muitos profissionais não têm sabido, e não têm querido saber também, né? Até porque muitos não acreditam nisso, né? A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estágio de normalidade, através de transes e da contemplação profunda, né? Quer dizer, o orientalismo tem buscado o samadhi, né, o nirvana, né? Buscando as expressões elevadas. Jung, que foi um psicólogo suíço, né, dos mais importantes, ele chamou do sentimento luminoso, que é o sentimento de exaltação religiosa, de contato com as expressões transcendentes, o sentimento luminoso, né? Então, a psicologia do Oriente, ela caminhou mais nesse sentido, né? De superar o estágio de normalidade, porque nós estamos dentro de uma normalidade, a nossa cultura vive e fala do que ela considera normal, e as expressões superiores muitas vezes são descartadas e tidas como anormais, tá? E até perseguidas de certa forma, né? Você sabe que nos estados de transe, de relaxamento, por exemplo, nós temos os estados de pico, as experiências de pico. Por exemplo, as experiências de quase morte, EQM, ou OB, né? Out of the Body Experience, as experiências fora do corpo, são experiências de pico. Muitas vezes, quando a pessoa volta, a vida dela nunca mais é a mesma. Até os astronautas, né, acabam tendo experiências de pico, porque eles saem dessa atmosfera do planeta aqui que é meio pesada, né? A atmosfera em torno do planeta aqui, que o negócio é meio pesado, né? Eu acho que eles se sentem tão bem fora daqui que dificilmente eles voltam e a vida deles é a mesma. Parece que eles voltam querendo fazer coisas humanitárias, querendo buscar a transcendência. Deve ser uma experiência muito interessante, você sair desse planeta um pouquinho, né? Nós podemos fazer isso através de um relaxamento, por exemplo, né? Eu aconselho que faça todo dia. Toma um banho gostoso, né? Depois dá uma deitadinha, relaxa. Vocês vão ter experiências maravilhosas. Começa a exercitar a respiração. O oxigênio é muito importante, a hiperventilação é muito importante para a conexão perispírito-corpo. Favorece a harmonia perispírito-corpo. E também, nos momentos de relaxamento, favorece uma sensação de fluxo de energia no nosso corpo, tá? De leveza. Então é bem interessante, isso ajuda a gente a se harmonizar, né?